Começou, professor. Agora foi, professor. Então, ótimo, ótimo, ótimo. Prontos? Então, vamos lá. Bom, queridos, então, semana passada a gente apresentou alguns ciclos, né, de protozoários parasitas para vocês. Então, recordando rapidamente, né, para a gente dar continuidade, né, nós começamos com o ciclo dos sarcodíneos, né? Quem é o grande exemplo importante aí dos sarcodíneos? As amebas, né? E a gente viu que existem algumas ideias importantes que a gente vai ter que aplicar em todos os ciclos, tá bom? Então, por exemplo, como é a forma de contágio? No caso da ameba, ingestão de cistos. O que são cistos mesmo? Vocês lembram? É uma forma de resistência. Para alguns vestibulares, vai um pouco mais que isso, né? O cisto é uma forma de reprodução assexuada. A rigor, ele é uma forma de resistência. Ou seja, quando a ameba, por exemplo, a giardia, por exemplo, está no intestino grosso, ela alcança o intestino grosso, por conta do peristaltismo, né? Ela vai acabar saindo do corpo humano, certo? E ao sair, ela vai encontrar condições ambientais adversas, certo? Difíceis. Então, nesse processo, ao longo do intestino grosso, algumas coisas já sinalizam isso para a ameba. Então, por exemplo, ela percebe a diminuição de umidade, tá certo ou não? Então, a desidratação do meio, a falta de umidade do meio, é um indicador para que o organismo insiste, certo, queridos? Outra coisa, a própria redução de nutrientes. Então, no intestino grosso, a quantidade de nutrientes é muito menor do que no intestino delgado. Então, quer dizer, ao longo do peristaltismo, né, o ambiente intestinal vai mudando. Ele vai ficando mais agressivo, mais adverso. Isso faz com que, né, se crie uma situação, né, para o encistamento, tá certo? Então, ele é muito mais uma forma de resistência do que de reprodução assexuada. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto, forma de contágio, sempre. O segundo ponto, onde o parasita fica? No caso da ameba, intestino delgado, tá bom? Alguns sintomas. Ninguém aqui é médico para o vestibular, tá claro? Não. Então, isso é importante, certo? Então, o que acontece? Alguns sintomas é sempre interessante saber. No caso dos parasitas de intestino, né, de modo geral, você vai ter o quê? Redução de peso, certo? Sangramento nas fezes, tudo bem? Cólicas, né? E anemia, tudo bem? Certo? Então, basicamente isso. No outro ponto, o que a gente tem? A forma de transmissão. Então, como o parasita está, neste caso, no intestino, é evidente que ele vai sair nas fezes. Então, para uma prova dissertativa, você não deve esquecer, de modo algum, tá certo ou não? Que é fundamental colocar fezes contaminadas com cistos, tá certo? Essas fezes contaminadas com cistos, elas vão chegar aonde? Na água, chegar no alimento que vai ser ingerido. Pronto, acabou. Você fechou o ciclo. Neste caso, pode falar, querida. Você poderia repetir, por favor, os sintomas? É redução de peso, cólica, sangue nas fezes e... Anemia. Ah, tá. Obrigada. Nada. Tá, então, nesse caso aqui, o que vamos ter, né? Um ciclo que fecha de que modo, né? Orofecal. Você entende? Então, quer dizer, quebrar esse ciclo, evitar que as pessoas tenham ameba, é muito fácil, né? Basta a gente ter uma higiene alimentar importante, basta a gente ter uma água de abastecimento, uma água servida, né, potável, adequada, tá certo? E basta ter uma higiene na preparação aí, né, de alimentos, lavando as mãos e tudo mais, tá bom? Outro ponto, como é que a gente quebra a transmissão, né? Com saneamento básico, né? Então, quer dizer, a presença de banheiros ligados a sistema de esgoto, de saneamento, né? Então, às vezes, o aluno acha assim, ah, mas na casa tem banheiro, no banheiro tem uma privada, na privada tem o tubo, tal, que leva as fezes embora da casa. Tudo bem, leva as fezes embora da casa para onde, né? Para a beira da calçada, você entendeu? Para a sarjeta da rua, você entende? Então, isso não é um sistema adequado, né? Então, quer dizer, quando você tem a rede
de esgoto ligada aos domicílios, aí sim a situação é adequada. Tá bom? Certo? Então, essa é a situação das amebas parasitas. Outro ponto importante é lembrar o nome do parasita, tá bom? Então, anotem aí. Entamoeba histolítica. Toda ameba é parasita? Não. Muitas amebas são de vida livre, tá bom? Legal, queridos. Aí está um exemplinho dos cistos, né? Então, isso aí é realmente uma foto, tá? Então, essa é realmente a carinha do cisto, tá? Então, os cistos são microscópicos e vão aparecer em exame de fezes, tá bom? Certo? Então, quer dizer, posso encontrar amebas no sangue? Não, não posso, tá claro? Se eu encontrar amebas ou cistos e amebas no sangue, é porque a situação do paciente é muito grave, tá certo? Porque não é o local apropriado para o parasita, tá bom? Muito bem. Ficou claro, gente? Legal. Outro ponto importante. Vamos lá. O paramédico, como eu tinha falado para vocês, tem uma questão no material de vocês extremamente boa, importante, tá? Que caiu na Paulista. Então, primeira coisa, se eu comparar um paramécio, que é um organismo unicelular, beleza? Unicelular, eucarionte, com uma célula do meu corpo, que sou um organismo pluricelular eucarionte, que análise que eu posso fazer? Então vamos lá. As células do meu corpo são todas especializadas, tá claro? Então todas as células do meu corpo vão ter a mesma complexidade, o mesmo número de organelas e tipo de organelas? Não, não vão ter. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento embrionário e da expressão diferenciada de genes, tá certo? O que foi acontecendo com as diversas células nos diversos tecidos? Elas foram se diferenciando, tá claro? Então, esse é o ponto importante de análise das células do organismo de um pluricelular, como é o nosso caso. Agora, quando você olha para o paramécio, o que você vê? Você vê um organismo extremamente complexo. Então, ele é unicelular, mas ele é complexo, porque ele tem todas as organelas de um organismo, de uma célula eucarionte. Todas. Isso quer dizer o quê? Que algumas células do meu corpo podem não ter determinada organela? Sim. Então, nesse sentido, o que acontece? O paramécio, ele vai ter uma complexidade maior, um número de organelas maior do que a maioria das células, né, de um pluricelular eucarionte e, por outro lado, ele vai ser menos especializado. Entende? Então, no nosso caso, cada célula realiza o quê? Uma determinada função e, por conta disso, ela tem uma determinada forma, uma determinada composição de organelas. Tá claro? Então, essa questão está no materialzinho aí, importante, tá? Muito bem, queridos. Tudo bem? Vamos lá, continuando. O ciclo biológico do Balantidium. Opa! O ciclo biológico do Balantidium. Então, o que acontece aqui? Né? O Balantidium é o único, né? Quando cai no vestibular, né? Não é tão frequente, tão mais frequente do que a amebíase, tá certo? Ele cai como sendo o único ciliado parasita, tá bom? No caso do Balantidium, o que nós vamos ter? Um raciocínio muito parecido. Então, olha lá, o ciclo, olha para o esqueminha, né? Então, o que se observa aqui? Um ciclo, né? Orofecal. Então, você tem entrada, né, de alimentos e águas contaminadas com cisto, tá certo? O organismo se aloja também no intestino delgado. Ah, e se eu tiver dúvida, né? Se eu tiver dúvida sobre qual é o local que o parasita se aloja. Se você tiver que chutar, chute no intestino delgado. O intestino delgado vai apresentar nutrientes, vai apresentar água, tá certo? E condições muito mais favoráveis à alimentação, ao alojamento e à reprodução, tá claro?
Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Ao final do intestino, no meio do intestino grosso, ele se insista. No que ele se insista, o que nós vamos ter? Contaminação do meio, tá? Então, as medidas para evitar contágio e transmissão são as mesmas da amebíase, tá claro? Sintomas gerais, aqueles que eu falei para você: anemia, cólica, perda de peso, sangramento, tá bom? Muito bem, queridos. Vamos lá? Alguma dúvida? Tranquilo até aí? Sim, tranquilo. Em relação ao mal de Chagas, a coisa muda muito. Então, veja bem, nós estamos falando agora de um parasita muito especializado, muito especializado. Tá? Então, primeira coisa, não é nem um sarcodínio, que é o caso da ameba, não é um ciliado, tá certo? Então, sarcodínio ciliado eu posso encontrar nas fezes, não no sangue. Já o flagelado, o Trypanosoma cruzi, é diferente. Então, eu posso encontrar no sangue. Então, o exame de sangue, ele pode me mostrar o quê? Contaminação, tá certo? Por mal de Chagas. Tá claro, querido? Então, você tem aí uma foto aqui de uma microscopia, né? Do Trypanosoma cruzi. Você percebe aqui o flagelinho dele, um corpo ondulado, né, bastante estreitinho, né, com uma membrana ondulante. Essa mancha escura é o núcleo, tá bom? Essas celulinhas aqui são as hemácias, tá? Tudo bem? São as hemácias. Já a gente viu esses slides sim, eu só estou retomando, né? Dando uma retomada para vocês organizarem melhor aí a cabecinha, tá bom? Certo? Muito bem. Então, no caso do Trypanosoma cruzi, o que acontece, né? Pela primeira vez nessas aulas, a gente fala de um vetor, certo, queridos? Vetor. Então, só retomando uma ideia importante, o barbeiro não pode ser chamado de mosquito. Cuidado com isso, tá bom? Então, isso é muito importante. Escreveu que o barbeiro é mosquito na prova, você pontuou menos, você não vai ter nota total. Tá bom? Muito bem. Então, o que acontece? Rapidamente aqui. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. O barbeiro é um inseto hematófago. Isso quer dizer o quê? Se alimenta de sangue. Na prova, devo usar a maior quantidade possível de conceitos, beleza? É importante. Hematófago. Ele é um inseto encontrado em ambientes florestais, ambientes fechados. Então, você pode encontrá-lo no cerrado. O cerrado tem uma formação florestal, não é só semiaberto, tá bom? Você pode encontrá-lo nas florestas, na Amazônia, na Mata Atlântica, tá bom? E aí, nesses ambientes, como ele faz para se alimentar? Ele vai se alimentar, como a gente tinha falado para vocês, dos reservatórios naturais, tá? Então, tá aqui o barbeiro, um inseto que vai ter aí até 10 centímetros, tudo bem? Certo? Bastante comum nas regiões aqui que estão em vermelho, né? Então, América do Central, você tem México e América do Sul, uma distribuição bem característica, né? Bem característica. Tudo bem? Certo? Que mais? Professor, Não. o tamanho dele, que aparece lá, de 5 a 10 centímetros, não tá errado? Porque, tipo, Não. 10 centímetros é grande pra caramba, né? Sim, sim, ele pode chegar a isso, né? Então, nós estamos falando dos insetos adultos, né? Ah, tá, entendi. Entendeu? Ele pode chegar a isso, Entendi, tá? entendi. Tudo bem? Professor, Pois não. você pode me explicar direito, que eu sempre confundo o Carlos Chagas com o Oswaldo Cruz. Eu sempre acho, eu não sei quem fez qual dos processos. O Carlos Chagas foi que descobriu o protozoário, né? Então, vamos lá. Carlos Chagas foi aluno Do Oswald. Oswaldo Cruz, exatamente. Ambos são médicos sanitaristas, Tá, né, que trabalham com saúde pública. sim.
Carlos Chagas deu o nome de Trypanosoma cruzi em homenagem a quem? Ao médico que deu aula para Entendi. ele, Oswaldo Cruz. Uhum. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, o que que nós temos aí? Vamos lá. Um vetor, né? Não esqueçam, então, que o vetor é quem transmite o agente etiológico, quem leva o agente etiológico até o hospedeiro, tá certo? Ele habita, né, ambientes silvestres, onde ele se alimenta de reservatórios naturais do parasita, que são esses bichinhos aqui. Então, a preguiça, o coati, os micos, né? Gambazinho, a anta, os ratinhos, né? Tá certo? Tatu. Então, nesses organismos, queridos, nesse organismo, nós vamos ter o quê? A reprodução sexuada, tá claro? A reprodução sexuada, aquela que vai garantir o quê? Variabilidade genética para o parasita. Então, nesses organismos, o que que acontece? O parasita vive em interação ecológica, certo? Sem causar a doença, sem causar prejuízo, tá claro? Então, reservatório natural não tem nenhum sintoma, certo? Da presença do parasita. Quando, né, o inseto tira sangue desses animais aqui, o que que acontece? Você vai ter uma outra fase do parasita, do agente etiológico, no inseto, tá? Que é uma fase assexuada, tá claro? Então, muito cuidado. O vestibular pode confundir vocês. Ele pode chamar reservatórios naturais de hospedeiros vertebrados, beleza? Hospedeiros vertebrados. Neste caso aqui, eles são hospedeiros vertebrados definitivos. Por quê? Porque é neles, né, que ocorre a reprodução sexuada. Tá claro? Então, isso é bastante importante, tá? Outro ponto, a partir do momento, então, que o homem, né, nessa condição, ele invade o ambiente natural, ele passa a ser mais uma opção de alimento para quem? Para o barbeiro. Tá claro a ideia? Então, quer dizer, nesse caso, ele é mais uma opção. Só que o homem não é uma espécie que naturalmente faz parte do quê? Do ciclo, certo ou não? Então, qual é o tipo de reprodução que ocorre no homem? Assexuada. Tá claro? Então, é aí que a gente volta para cá e vai entender essa história aqui. Então, quer dizer, o barbeiro vai picar, vai sugar o sangue e defecar ao mesmo tempo. Nesse momento, o que que acontece? Você acaba tendo uma irritação, uma coceira, tal, né? E isso permite o quê? Que as formas do protozoário que tem flagelo alcancem o sangue, certo? Pela coceirinha. Então, eles entram pela ferida e alcançam o sangue. No que eles entram no sangue, eles conseguem chegar em células de mucosas, tá certo? Ou no aparelho digestivo, seja o quê? No esôfago ou no intestino, se alojar, perdem o flagelo e se reproduzem assexuadamente. Observem bem aqui, queridos. Assexuadamente. Então, o homem é mais uma fonte de alimento para o barbeiro, tá claro? Ao invadir o ambiente, e um hospedeiro, mais um hospedeiro, tá certo? Vertebrado para o parasita. Só que aí é que está o problema. O vestibular vai encher o teu saco aí, tá certo? Então, o que que acontece? Os reservatórios naturais são hospedeiros vertebrados, né, definitivos, onde ocorre a reprodução sexuada. E o homem é um hospedeiro vertebrado, dá uma olhada aqui, onde ocorre a reprodução assexuada, então intermediária. Ficou claro? Tá? Muito importante. Nesse caso, o que acontece? Os parasitas, então, ficam nos tecidos, por exemplo, do coração, nos tecidos da mucosa do esôfago, da mucosa, por exemplo, do cólon, intestino grosso, e vão se reproduzindo assexuadamente. Incham o órgão e degradam as células, tá certo?
Então, o órgão cresce, não porque ele se desenvolveu, tá certo? Mas porque ele está cheio de parasitas, né? Que degradaram, né? O órgão porque se alimentaram das células. Está claro ou não? Então, isso é bastante importante. Nessa situação, o que que acontece? O protozoário sai do órgão e acaba indo para o sangue. Ao ir para o sangue, ele desenvolve novamente o flagelo. Tá claro? Então, quer dizer, perder o flagelo e receber o flagelo de novo, desenvolver o flagelo, é uma questão de onde estou, certo? Se eu estou no sangue, tenho flagelo. Se eu estou no tecido, não tenho flagelo. Ao chegar no sangue novamente, o que que pode acontecer com ele? Ele ser sugado por uma nova sucção do barbeiro, entendeu? Então é aí que está uma importância muito grande de tratar os doentes, de diagnosticar os doentes, tá certo? Agora, quando você tem uma degradação grande, por exemplo, do tecido cardíaco, do esôfago, do intestino grosso, é difícil, né? Você regenerar isso, né? É muito difícil. Então sempre vai ficar uma deficiência. Tá claro, gente? Tá? Então, muito importante isso, tá? Bastante importante. Então, tá aí o barbeiro. Nunca chame o barbeiro de mosquito, por favor, tá? Cuidado. Muito bem. Então, tá aí, ó, do lado esquerdo aqui, um exemplo de um coração chagásico, né? Aqui, por exemplo, você tem o esôfago e aqui você tem o intestino aumentado aqui, ó. Tá vendo? Tá certo? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Esse inchaço, ele tem, né? Ele tem duas causas. Então, você teve a degradação, né? As células que compunham esses tecidos aí, elas serviram de alimento, tá? E esse espaço acabou sendo ocupado pelos parasitas. Esses tecidos regeneram? Não, não regeneram. Eu consigo diminuir, eu consigo estacionar, parar, né? O processo todo infeccioso aí de inflamação, né? De infestação, consigo, tá certo? Mas regenerar os órgãos, não. Então, nós vamos sempre ter o quê? Uma sequela, tá certo? Uma deficiência. Tudo bem? Estamos tranquilos aí? Tá? Então, aqui, ó, você percebe? Olha aqui, né? Aqui você tem um intestino, ó. Um intestino que foi atacado, tá vendo? Tá claro? Atacado pelo barbeiro, pelo protozoário. E aqui o coração também, tá? Aqui as marcas, né? As marcas das picadas, né? Quando o barbeiro ou chupança, né? Tá tirando o sangue, tá claro? Aqui, ó, no olhinho, né? Certo? Muito bem. E aqui tem caído bastante no vestibular, novas formas de contaminação, né? A ingestão de açaí e de caldo de cana. Por quê? Pelo modo como o caldo de cana e o açaí são explorados, né? Então, quer dizer, o inseto barbeiro pode se alojar nas frestas, tá certo? Então, você tem o quê? Os ramos, os raminhos do açaí, entre ramos e folhas, você pode ter o barbeiro ali, tá? A mesma coisa no caso da cana, tá certo? Então, a higiene de tudo isso é fundamental, né? Por conta disso, a gente chegou a ter um pico, né? De novos casos no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo de 10 anos para cá, né? Teve um pico, né? E a causa é justamente essa, tá bom? Então, cuidado, tá, gente? Então, podemos tomar caldo de cana? Sim. Então, olha direitinho, né? A origem, né? Olha o aspecto da cana e tudo mais. O açaí é um pouco mais complicado, né? Ninguém vê a frutinha, né? Você já vê a pasta, né? A pasta pronta. Aí é mais complicado, né? Muito bem. No caso... Professor, desculpe. Pode falar, David. Eu estava fazendo um exercício e falava que, tipo, a doença de Chagas podia ser transmitida de forma congênita. Como que funciona? Então, por quê? Por que que pode ser? Vamos lá, por quê? Porque onde é que está o trepanossoma? O trepanossoma está no sangue, não está? Se o trepanossoma está no sangue, você pode ter uma transmissão vertical. O que que é a transmissão vertical? É no caso de uma gestante, tá? Então, de modo geral, isso tem que ficar muito claro para vocês, nós vamos ver isso em embriologia,
de modo geral, pela placenta, não existe contato de células sanguíneas, certo? Então, você tem uma rede muito fina, muito delicada, né, de troca de substâncias, tá certo ou não? Mas, de modo geral, células não passam. Só que quando a gente fala células, de que tipo de células nós estamos falando? Hemácia, que não é uma célula tão pequena assim, entendeu? Uma célula grande. A célula de um protozoário, ela é menor, né, do que a célula eucarionte do pluricelular, entendeu? No nosso caso, entendeu? Basta saber, por exemplo, né, que dentro de uma célula você vai encontrar o quê? Dezenas, centenas de tripanossomas, entendeu? Então, quer dizer, ele é muito menor. Então, se ele é muito menor, ele pode, eventualmente, atravessar toda essa barreira física que é a placenta? Pode. Você pode ter um rompimento de vaso, você pode ter um aumento de pressão na circulação da mãe, entendeu? Isso pode facilitar um rompimentinho de vaso, um movimento, você entendeu? Um trauma, alguma coisa assim, tá? Então, pode haver esse tipo de transmissão? Pode sim, entendeu? Tá certo? Uma transmissão vertical pela placenta, tá? Ficou claro, David? Ok, valeu, professor. Desculpa aí. Não tem que pedir desculpa não, fica tranquilo. Bom, em relação à giardia, olha o que acontece, olha que interessante, né? Então, a giardia, ela é um flagelado, tá claro, queridos? Ela é um flagelado, como vocês estão vendo, né? Tá? Como flagelado, ela vai apresentar o quê? As mesmas características básicas, né, do paramécio, com exceção de que você tem um pouco mais de flagelo. Então, você tem aí 3, 4, até 5 flagelos. Mas a giardia tem uma diferença importante. Onde nós vamos encontrá-la? Também no tubo digestivo. Então, olha lá, vamos organizar bem a cabeça. Então, até agora, nesse momento, o que eu posso encontrar nas fezes? Vamos lá, nas fezes. Eu posso encontrar cisto de ameba, certo, queridos? Cisto de ameba, que é um risópode sarcodíneo. Ele se movimenta por pseudóporos. Posso encontrar o quê? O balantidium, que é um ciliado, tudo bem, queridos? Certo? E posso encontrar flagelado, tá? Então, posso encontrar cisto de giardia, de ameba e do balantidium. Tá claro a ideia? Então, isso é importante, isso já caiu, tá? Já caiu em segundas fases, tá bom? Então, num exame de fezes, eu posso encontrar cistos, tá? Cistos de amebas, de balantídeos e de giardia. A giardia vai apresentar o quê? Um ciclo, como você está vendo aqui, orofecal. Então, as formas de contágio são as mesmas, tá certo? As formas de transmissão são as mesmas. Como eu evito, mesma coisa. Tá claro? Tudo bem, queridos? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá? Aí a gente tem você vai imaginar um exame de fezes. Então, eu pego uma pequena quantidade de fezes, né? Então, que cabe, por exemplo, na ponta de uma espátulazinha, como essas que a gente usa para mexer o café, por exemplo, um pouquinho de fezes ali, tá certo? Lógico que não vai pôr no café, certo? Então, o que você faz? Você dilui com soro fisiológico, tá? Essa cor, ela mostra a origem, as fezes, tá certo? E aí, Oi, querido, pode falar. Alguma dúvida aí, gente? Tudo bem? Continuando. Então, quer dizer, esse aqui é tipicamente o cisto da giardia. Tá claro? Cisto da giardia. Tá? Então, do mesmo modo, eu posso encontrar cistos de amebas, cistos de balantídeos. São diferentes? São. São organismos diferentes, portanto, cistos diferentes. Tá bom? Certo? Vamos lá? Leishmania, opa, diferente, né?
Então, é o segundo o quê, gente? Vamos lá. É o segundo flagelado. Então, o primeiro é o Trypanosoma cruzi. O segundo é a Leishmania, que eu posso encontrar aonde? No sangue. Tá claro? No sangue. Então, o que que acontece aqui? Aí, você tem que fazer um raciocínio muito simples. Espera aí, mas como é que esse protozoário vai chegar ao sangue? Como é que ele chega no sangue? Tá? Então, uma das maneiras é o vetor. Então, a presença de um inseto hematófago, certo? Ele é da família dos flebotomídeos. Então, aqui, ó, tá vendo? Flebotomídeos. Então, no vestibular vai aparecer os mosquitos flebótomos, tá? Certo? Que tipicamente vivem aonde? No ambiente silvestre e zona de transição rural, tá bom? Então, os flebotomídeos, tá? Vão picar quem, né? Em busca do sangue, roedores e cães do mato, tá claro? Então, quem são os roedores e cães do mato? Vamos lá, queridos, quem são? Reservatórios naturais. Se eles são reservatórios naturais, o que que eles são também? Hospedeiros definitivos. Tá claro a ideia? Aí o que que acontece? O cão pode ser picado também pelo flebótomo e aí ele pode passar a ter o quê? O parasita, a leishmania. Nesse caso, o que que acontece? Como ele não é um reservatório natural, olha o que está acontecendo aqui. Dá uma olhada no cachorrinho aqui, ó. Tá certo? Então, quer dizer, a leishmania no reservatório natural, ela não gera o quê? Nenhum tipo de sintoma, nenhuma doença, nenhuma chaga, tá certo? Nenhuma lesão, tá? Agora, no hospedeiro intermediário, olha o que acontece aqui. Tá claro? Percebe? E, ao invés do flebótomo picar o cão, ele pode picar quem? O ser humano. Ao picar o ser humano, dá uma olhada nas lesões, dá uma olhada nas doenças aqui, nas doenças, nas feridas, tá certo? Então, leishmaniose tegumentar, porque está no tegumento, na pele, e ela também pode ser visceral, visceral. Isto aqui, essa lesão, ela pode se desenvolver aonde? No órgão interno, entendeu? Certo? Muito mais difícil, muito mais complicado para tratar, ela pode ser até letal, tá certo? Pode matar, certo? Muito bem, então um ponto importante aqui é o vetor, certo? Vai cair no vestibular também o quê? O gênero do mosquito. Então, o gênero do mosquito, Lutzomia. Lutzomia, tá certo? E o apelido do mosquito, qual é? Mosquitinho palha ou birigui. Tudo bem, queridos? Tá? Então, só recordando, né? Então, o que que vai acontecer? Mesma ideia. Então, o mosquito pica o ser humano, a forma, né? A forma flagelada, né? Com flagelo, invade células de defesa, os macrófagos. Olha aquela história de sempre, né? Todo parasita é o quê? Específico em relação ao órgão, célula, espécie ou tecido-alvo, entendeu? Isso não é uma característica só do vírus, tá? Então, todo parasita é específico, isso é bastante importante, tá bom? Então, dentro dos macrófagos, que são células de defesa, as formas sem os flagelos se reproduzem. Reproduzem como, queridos? Vamos lá, como? Assexuadamente, certo? Então, isso mostra que o ser humano é o quê? Vamos lá, hospedeiro intermediário, tá bom? As células se rompem, liberando o quê? Formas sem flagelo, que passam para o mosquito novamente. Quando ele faz o quê? O repasto. O que é o repasto? Quando ele se alimenta novamente de sangue. Então, tá aí a importância extremamente grande do quê, queridos? Vamos lá, do quê? De diagnosticar, de tratar. Quando você diagnostica, quando você trata alguém, ele deixa de ser um foco, né? Ele deixa de ser um agente multiplicador, entendeu? É o mesmo problema, né, que nós estamos vivendo com o coronavírus, certo? Quando você, por exemplo, faz o isolamento social, é uma maneira de você evitar o quê? A transmissão. Ah, mas por que que eu faço isolamento social?
porque você não consegue fazer os testes em quantidade suficiente. Se você fizesse os testes em quantidade suficiente para mostrar quem tem o vírus, o isolamento social não seria necessário, né, desse modo, como ele está sendo feito. Entende? Então, quer dizer, diagnosticar, saber quem tem o parasita é fundamental para tratá-lo e quebrar o ciclo. Ficou claro, gente? Então, isso é importante, muito importante. É um argumento que você precisa ter na hora da prova, tá bom? E aí, o que acontece? No mosquito, que é o vetor, você também vai ter o quê, gente? Vamos lá. A reprodução assexuada, só que a reprodução assexuada do quê? Da forma flagelada. Esse detalhe, já vi na prova? Não, tá? Mas só para você entender a figura, para ficar claro. Então, quem se reproduz assexuadamente no homem? A forma sem o flagelo. Quem se reproduz assexuadamente no mosquito? A forma flagelada. E aí, o que acontece? Muitos, né? Um aumento grande aí de leishmanias, né? No mosquito, que está contaminado. Nunca esqueçam da palavrinha contaminado. Então, picada de mosquitos do gênero Lutzomia palhaubirigui contaminado. Entendeu? Certo? É isso. Tudo bem, queridos? Tranquilo até aí? Pode falar, David. Professor, calma aí. Então você disse que, tipo, quando o indivíduo contaminado, quer dizer, quando o indivíduo está contaminado, ele é um hospedeiro intermediário, certo? No nosso caso, que sim. Sim. E, tipo, quem é o hospedeiro definitivo? Tem algum? O reservatório natural. Que seria... Aqui, ó. Os roedores e os cães silvestres. Então, tá. coloque na cabeça, querido, o seguinte. O reservatório natural, né, é aquele ser vivo que aloja o parasita sem manifestar a doença. Você entendeu? Então, normalmente, nesse organismo, a reprodução é sexuada. Normalmente, nesse organismo, você tem o quê? A possibilidade, né, de ter variabilidade genética. Tá claro? Não, é importante para a espécie. E, por conta disso, ele é o definitivo. Só que o definitivo, né, sem doença. Ele hospeda o parasita. Como ele é um definitivo sem manifestar a doença, você vai preferir chamá-lo de quê? De reservatório natural. Entendeu, David? Entendi. Valeu, professor. Nada. Bom, então agora coisa nova. Vamos lá. Vamos falar de uma doença interessante chamada doença do sono, né? Mas, na verdade, é um sono ruim, né? Um sono mau. Por quê? Porque você acaba tendo a degradação de estruturas do sistema nervoso, né? E são essas degradações que causam a letargia. O que é letargia? Essa dificuldade, né, de responder aos estímulos, tá certo ou não? Essa inanição, né? Então, é muito ruim, né? Extremamente complicado mesmo. Típica de um local do planeta, tá certo? África. Então, é também um flagelado do mesmo gênero do parasita que causa o mal de Chagas. Então, é um Trypanosomideo. Trypanosomideo. Não vamos nos assustar com os nomes, tá certo? Os nomes, eles têm que ter um sentido, um significado para você. Tá? Então, Trypanosomideo é um gênero, tá? Qual é o gênero? Trypanosoma sp. Então, o Trypanosoma sp apresenta importância para nós? Sim, maior importância. Cruzi, mal de Chagas. Tá? Trypanosoma brucei, doença do sono, África, tá certo? Muito bem. Onde ele está? Ele vai estar nos reservatórios naturais dos vários ambientes africanos. Tudo bem? Certo? Esse é um ponto.
Quem transporta, quem leva, né, o Trypanosoma brucei do reservatório natural para os animais domésticos, como você está vendo aí, uma vaca, tá certo? Caidinha no chão, tá? Ou para o homem, quem vai levar? A mosca tsetse, beleza? Mosca tsetse. Muito bem. Ponto importante. Normalmente a mosca é um inseto cujo, vamos lá, aparelho bucal é lambedor. 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 Tá claro? Muito bem. A mosca tsetse, na verdade, não é uma mosquinha. Ela tem esse nome, mas ela é o quê? Um mosquitinho, tá certo? Ele é hematófago, então cuidado com isso, certo? Então a mosca tsetse, ela vai o quê? Picar o ser humano e os animais domésticos, tudo bem? Tá claro? Muito bem. O que nós temos aqui de interessante, de informações para vocês? Então, primeiro ponto importante, 60 milhões de pessoas vulneráveis existem no mundo para a doença do sono. Isso quer dizer o quê? Em situação de serem picados pela mosquinha tsetse. Então, como é que eu posso explicar melhor isso para você? Então, quer dizer, o ser humano invade ou está próximo de quem? Do ambiente natural. E aí ele passa a ser uma fonte de sangue, de alimento, para a mosquinha tsetse. Ele e os seus animais domésticos. Ficou claro? Então, quer dizer, se as pessoas moram nessas condições, você tem aí um ponto importante de pobreza, de miséria, e isso é extremamente importante, né? Você precisa discutir isso, sempre, tá bom? Então, 60 milhões de pessoas vulneráveis, tá claro? Agora, dessas pessoas todas vulneráveis, quantas estão efetivamente afetadas? 300 a 500 mil afetados hoje. Tudo bem? Tá? Então, também é importante. Você vê que coisa? Então, são doenças tropicais, medicina tropical, extremamente importante e relevante em termos de acometimento do ser humano, às vezes tão ou mais, né, do que uma virose emergente, como é o caso do coronavírus. Você entendeu ou não? Tá? Então, como é que nós vamos chamar a doença do sono? Como é que nós vamos chamar, por exemplo, queridos, atenção aqui, ó, estou voltando rapidinho aqui, ó. Como é que nós vamos chamar o mal de Chagas? Ambas as doenças nós vamos chamar de doenças negligenciadas. Vocês entenderam, queridos? Negligenciadas, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, os governos estão nem aí, tá certo? Então, quer dizer, são doenças que a todo dia, todo ano, você vai ter o quê? Novos contaminados, pessoas morrendo disso, entende? Certo? Então, são mortes, por exemplo, esperadas. Isso é horrível, né? Isso é horrível. Você percebe? Né? Negligenciadas, tá bom? Então, doenças negligenciadas. Então, quem é o vetor? É a mosca tsetse, nominho dela, oficial, Glossina palpalis. Glossina palpalis. Preciso saber? Preciso. Na hora de escrever na prova, por favor, não esqueça. Ou você sublinha, como eu fiz aqui, tá certo? Né? Ou tiver que reconhecer uma questão tipo teste, objetivo, o que você vai fazer? Ela precisa estar em negrito ou em itálico, né? Tá bom? Destacada do texto. Vacina? Não. Tem que evitar picada. Ah, mas e para evitar picada? Para evitar picada, querido, é não estar na área vulnerável, não invadir o ambiente natural. Ah, mas é uma das soluções, é uma das opções, né? Que as pessoas mais pobres têm, porque elas são expulsas da cidade. Pois é. Por isso que eu te falo, totalmente negligenciada, você entendeu? Você tem tratamento? Tem tratamento, né? A medicação é tóxica, ela tem muita sequela, ela é intravenosa. Mas aí o que nós temos? Outro problema sério, sempre. Qual é o problema? Diagnosticar, né? Diagnosticar e tratar, tá bom? Tudo bem, queridos? Tranquilo? Tá?
Então, vamos lá. No sangue, até agora, vamos lá, no sangue, eu encontro o quê? Flagelados, tá bom? Tudo bem? Trypanosoma, né? E o Trypanosoma cruzi e o brucei, tudo bem? Outro flagelado interessante, vamos lá. Quem é o Trichomonas vaginalis? O Trichomonas vaginalis, querido, é o protozoário mais comum, né? Entre as DSTs, tá certo? Então, quer dizer, não tem DST mais comum no planeta do que a tricomoníase. Não tem, certo? 170 milhões de acometidos por ano, Então, o que acontece? É um flagelado, vai viver aonde? Na mucosa vaginal, certo? E, normalmente, ele acaba sendo encontrado aí, na mulher, certo? Onde ele vai o quê? Trazer problemas. Então, você vai ter secreção, né? Uma secreção amarelada, você vai ter um cheiro diferente, você vai ter um desconforto, tá claro? E você vai ter uma vermelhidão muito grande. Muito bem. Quem acaba sendo o grande transmissor, né? O grande transmissor é o homem, tá? O indivíduo do sexo masculino da espécie humana, tá certo? Então, o pênis, ele vai ser o grande responsável por levar de uma mulher para outra, por exemplo, ou de um homem para outro. Tá claro ou não? Bastante importante. O homem apresenta sintomas tão sérios como a mulher? Não apresenta. Mas ele pode ter uma lesão, né? Uma vermelhidão maior, tá certo? Uma secreção, né? Ao redor da cabeça do pênis. Tudo bem? Ele pode ficar alojado no corpo do homem de uma maneira menos comum do que na mulher, tá certo? De qualquer modo, o principal tipo de reprodução é a assexuada, como você está vendo aqui, ó, né? Então, o tricomonas, ele vai simplesmente, né, sofrer o quê? Divisão binária e pronto, né? Como é que eu faço para evitar, né? Higiene, né? Muita higiene, né? Uma educação sexual grande, certo? Educação sexual do tipo reduzir o número de parceiros, conhecer o parceiro, né? Muita higiene em relação ao órgão sexual, é aquela velha história, vou lavar a mão, né, gente? Vou lavar a mão antes de fazer xixi, vou lavar a mão depois de fazer xixi. Quando eu lavo a mão antes, eu cuido de mim, quando eu lavo a mão depois, eu cuido do outro, certo? Evitar o quê? Compartilhamento, né, de objetos pessoais íntimos, tá certo? Íntimos, como vestimentas, né? A roupa, a calcinha, né? Tá certo? É bastante importante, né? Na hora de tomar banho, por exemplo, sabonete, né? E por aí vai. Tá? Ficou claro? É a doença mais comum, doença sexualmente transmissível mais comum do planeta, tá? Certo? Fácil de tratar? Mais ou menos. Então, temos que pensar o seguinte, vamos lá. É um vírus, o que eu vou fazer? Vou tratar os sintomas. É uma bactéria, o que eu vou fazer? Eu vou usar antibiótico. É um eucarionte, aí é que está o problema, queridos. Porque um medicamento, né, um medicamento que atua sobre o eucarionte, ele muitas vezes vai atuar sobre quem? As minhas células. Deu para entender? Então, quer dizer, não é fácil, dá trabalho. Dá muito trabalho. Então, você tem que usar remédios específicos e sempre você tem o quê? Uma demora grande. Aí, tá bom? Mas dá trabalho, tá? Muito bem. Vamos falar agora de uma doença, que ela é extremamente importante para o vestibular e para nós, né? Para nós, habitantes dos trópicos, que é a malária, né? Então, a malária, veja bem, ela é causada por um protozoário esporozoário. Então, para tudo. Posso encontrar, né? Vamos lá, posso encontrar protozoários nas fezes, né? Quem são? Ameba, giardia e balantidium, tudo bem? Certo?
sarcodino, né? Flagelado e ciliado. No sangue, quem eu posso encontrar? Flagelados, né? Tripanossoma e esporozoário. Certo? Esporozoário sem organela de locomoção, tudo bem? Certo? Então, isso é importante demais, demais. Como é que eu chamo a doença? Malária. Há muito tempo atrás, achava-se que era um problema do local onde eu estava, porque ele tinha um mau ar, um ar mau, né? Então, a doença seria causada pela inalação desse ar mau, né? Seriam os ares, por exemplo, dos manguezais, dos pântanos, tá certo ou não? Papo furado, né? Papo furado. Então, por conta disso, em muitas áreas de desenvolvimento, né, por conta de colonização, né, estrangeira nos trópicos, um lugar extremamente importante, como os manguezais, foram aterrados. As regiões litorâneas, né, que tinham o quê? Essa particularidade, né, elas deixaram de existir por conta dessa crença. Tá claro? Outro nome, maleita, certo? Impaludismo. Por que impaludismo? Porque o paciente fica como? Pálido, amarelinho, tá certo? Cuidado, não confunda com febre amarela, que é uma virose. Beleza? Tá certo? Muito bem. Ou febre terçã. Por que febre terçã? Uma febre que eu vou ter a cada 3 dias, tá certo? Uma febre que eu vou ter a cada 3 dias, no mesmo horário, sempre à noite. Tudo bem? Então, de modo geral, o que nós temos aqui de importante? Vamos lá, né? Primeira coisa, o gênero do protozoário que causa a malária, ou seja, o agente etiológico, né, é Plasmodium. Plasmodium. Beleza? Plasmodium. Muito bem. Então, Plasmodium falciparum, febre terçã maligna. Então, uma febre que vou ter a cada 3 dias e pode me matar. Tá certo? Plasmodium vivax, tá? Febre terçã benigna. Eu tive, tá? Por isso que eu estou aqui para dar essa aula para vocês. Se fosse falciparum, muito provavelmente eu teria ido dessa para melhor. Entendeu? Tá? Então, febre terçã benigna, tá? No Brasil, é basicamente o que nós temos, tá? Falciparum e vivax. Tudo bem? África, Plasmodium ovale, benigna, né? Comparada aqui a vivax. Malariae, maligna. Desculpe, a diferença não é essa, é que ela é quartã, desculpe. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que a febre vem há 4 dias, tá certo ou não? Dois tipos de agentes etiológicos na África, então. Plasmodium malariae e o ovário. Tá bom, queridos? Tudo bem esse início aqui? Tranquilo? Muito bem. Não. Você pode pegar a malária mais de uma vez? Pode. Mais de uma vez. Obrigada. Tá? Esse é o grande problema, né? Porque, por exemplo, existem pessoas no Brasil que já tiveram 2, 3, 4 vezes. Quem é essa figura, né, muito suscetível à malária no Brasil? Caminhoneiro. O caminhoneiro, ele corta o Brasil de norte a sul. Quando ele corta o Brasil de norte a sul, acontece uma coisa importante. Ele sai de uma área, né, que é centro-sul, passando pelo sudeste, né, onde basicamente não existe malária. E ele vai para uma área centro-norte, onde existe malária. Então, existem estradas como a BR-116, né, que é a Regis Bittencourt, que ela corta o Brasil de norte a sul, né, e ela não corta pelo litoral, né, ela corta pelo interior, né, é uma rodovia extremamente utilizada, mas muito utilizada. Então, o que acontece? O caminhoneiro, normalmente, ele é picado no norte,
tá certo? Contrai o plasmódio, entendeu? Vem para o sul, normalmente ele é tratado no sul, tá certo? Vai para o norte de novo, contrai a malária outra vez, é tratado aqui, vai, vem. E depois de 3 ou 4 vezes, o que que acontece com ele? Por causa do comprometimento do fígado, esse cara não é raro mesmo, ele morre. Tá bom? Tá? Então, quer dizer, a malária é uma doença, mais uma doença, queridos, negligenciada, certo? Quem tem malária? 300 milhões de pessoas a cada ano, tá? Você acha isso pouca coisa? Não é, né? É um absurdo, né? Então, para você ter uma ideia do que é negligência. Negligência da Organização Mundial de Saúde, negligência do quê, gente? Dos governos, entendeu? Então, você fala assim, poxa, mas como é que eu faço para tratar pessoas que têm malária, né? Então, a gente, primeiro, precisa fazer campanhas, né? Segundo, evitar o contato com mosquito, certo? Terceiro, diagnosticar e tratar, entende? Diagnosticar e tratar. Isso é muito sério. Então, recentemente aqui virou moda falar de um remédio importante para a malária, chamado cloroquina e primaquina. Os dois remédios, tanto a cloroquina quanto a primaquina, são eficazes, muito eficazes contra o plasmódio. Vão atacar o plasmódio aonde? Ou na hemácia ou no fígado. Tá claro a ideia? Tá certo? Muito eficazes, né? Então, chegou-se à conclusão de que a cloroquina, no caso do coronavírus, tá certo? Ela elimina o vírus em 50% dos casos, mas ela deixa sequelas, porque o que que acontece? Você precisa usar uma dose diferente de como você usa aqui, nesse caso aqui da malária. Você entendeu? E aí o que que acontece? Entre outras coisas, você pode ter alguns problemas, como distúrbios no olho, na visão. Então, você pode ter um ataque como efeito colateral, tá certo? Como sequela, né? Um problema visual, sério, entendeu? Então, quer dizer, precisa ser mais estudado, né? Numa situação de emergência, de muita emergência, tudo bem, né? Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que que as pesquisas mostraram aí? Que não pode tratar mais, usar por mais de 5 dias, entendeu? Nessa dosagem que se fala, por exemplo, tá? E outra coisa super importante, é utilizado como preventivo? Não, não. Se você toma cloroquina, você não previne nada, entendeu? Então, de novo, uma fake news infeliz, né, que acabou rodando por aí, fazendo as pessoas correrem para as farmácias, né, e comprarem cloroquina, né, deixando na mão quem realmente precisa da cloroquina. Porque a cloroquina ela é um componente de um remédio importante para quem é imunodeprimido, né? O que quer dizer isso? Quem tem doença autoimune. Então, ela funciona bem para essas pessoas. Você entendeu? Então, lúpus, por exemplo, né? As fibromialgias, né? Artrites, né? Então, mais uma consequência dessa desinformação, desse pânico, desse medo, né? Dessa coisa que a gente não consegue segurar, se alastra muito rápido, entendeu? Agora, vamos para um outro dado importante. Olha lá, 1,5 milhão a 2 milhões de mortes por ano. Você está entendendo o que a malária faz? A malária, ela mata muita gente, tá? 300 milhões de casos novos por ano. O que isso significa? Vulnerabilidade. Estou entrando em contato com o mosquito. Entendeu como é que é? Certo? Então, a gente precisa repensar muito esse modo, né, de nos relacionarmos com o ambiente, né? Invadirmos o ambiente natural. Por que eu estou invadindo o ambiente natural? Desmatando, queimando, né? Certo? Alastrando, expandindo o quê? Fronteira agrícola, mineração, estradas de ferro, estradas
rodovias, entendeu? Não? Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com esses modelos de desenvolvimento, né? Uma parada, né? No caso do coronavírus, né, o mundo deu uma parada, né, para discutir esses modelos, né? Certo? Mas a malária não. Você vê que coisa? A malária, ela mata muita gente e ela nunca conseguiu dar uma parada, né, para que as pessoas pensassem nisso. Muita gente, entendeu? 3.000 mortes dia na África. Ah, mas é a África, né? Quem se importa com a África, né? Não é verdade? Entenderam, queridos? Tudo bem? Alguma pergunta, não? Não? Prosseguir? Muito bem. Então, o que que acontece? Vamos lá. Tem esse desenho para você, esse ciclo para você, tá? Primeira coisa, vamos seguir os números, tá bom? Aqui embaixo, ó, número 1. Achou aí? Tá? Então, a fêmea, isso é importante na prova. O macho, ele se alimenta de pólen, de néctar, beleza? Não? Na boa, não quer saber de sangue, certo? Então, a fêmea do mosquito do gênero Anopheles, posso escrever assim na prova? Deve, tá claro? Deve. Então, a fêmea do mosquito Anopheles, tá? Contaminada, percebe? Contaminada. Eu posso ser picado pela Anopheles e pronto, e não ter nada. Mas se ela estiver contaminada, é outra história. Entendeu, queridos? Então, ao estar contaminadas, ela vai o quê? Vamos lá, queridos. Ela vai injetar dentro do meu sangue, então é hematófaga. Então, enquanto ela suga o sangue, o protozoário consegue o quê? Nadar, tá? Pelo sangue e entrar na circulação. Ah, por conta do flagelo? Não, é um esporozoário, não tem cílio, nem flagelo, nem pseudópodo, entendeu? Certo? Então, é o fluxo sanguíneo. A partir do momento que ele está no sangue, vamos lá, qual é o primeiro estágio? Fundamental, queridos. Ele invade o quê? A célula do fígado. Na prova, eu posso escrever, né, que o plasmódio, né, invade a célula do fígado ou o hepatócito, certo? No hepatócito, queridos, o que que vai acontecer? Vamos lá. Reprodução assexuada. Opa! Se a reprodução é assexuada, o que o homem é, vamos lá, o que o homem é no ciclo da malária, do parasita da malária. Calma, Hospedeiro, prof, é assexuado ou sexuado? assexuada, querida. Ok, obrigada. Tá? Então, o que que o homem vai ser, né, no ciclo do parasita da malária? Hospedeiro intermediário. E aí, queridos, o que que acontece? O hospedeiro, né, vai permitir que o parasita aumente numa quantidade absurda. A população dele vai crescer pra caramba, demais, dentro das células do fígado. Tá claro? Opa! Dentro das células do fígado. Então, quer dizer, na realidade, o que acontece com essas células que foram invadidas aqui? Morrem. Tá claro? Então, vou tendo uma deficiência, uma degradação progressiva do fígado. Por isso que o indivíduo, ao pegar 1, 2, 3 vezes malária, vai dessa para melhor, pode morrer. Entendeu? Não dá. Então, o que que nós temos aqui de importante? Vamos lá. Um primeiro momento de reprodução assexuada no fígado, tá claro? No fígado. E esse período, ele vai durar o quê? 15 dias, mais ou menos, 15, 20 dias. Que normalmente você não tem ideia nenhuma, absolutamente nenhuma, né? De que você está com malária. Então, a gente pode chamar esse período de incubação? Pode. Vou encontrar, por exemplo, né, o plasmódio no sangue nesse período de 15, 20 dias? Não, não vou. Ele está onde? Ele está só no fígado. Está claro a ideia? Então, olha que importante. Eu, caminhoneiro, fui para o norte, fui picado
e estou vindo para o sul. Percebe? Fui picado, aconteceu isso aqui, né? Os plasmódios estão no meu sangue e mais do que no meu sangue estão no meu fígado. Estão o quê? Vai, fala para mim. Eles vêm se reproduzindo assexuadamente nessa viagem de volta. Quando o caminhoneiro chega no centro-sul do país, como é que ele está? Ele está extremamente mal. Está muito mal. Entende? E aí ele tem que ser tratado aonde? Aqui. Entende? Se ele não é tratado aqui e volta, o que que acontece? Muito provavelmente ele pode morrer nessa viagem, ou antes de chegar lá no desembarque da carga. Muito bem. Aí o que que acontece depois desses 15, 20 dias, né, que o parasita se reproduz no fígado? Ele sai dos hepatócitos, mata os hepatócitos. E aí cada um desses plasmódios, cada um vai infectar o quê? Uma hemácia. Então você vai pensar assim, peraí, né? Quantos, né, plasmódios saem do fígado? Milhares, milhares. Cada um deles infecta uma hemácia. Na hemácia, o que que acontece? Você vai ter um outro ciclo de reprodução assexuada. Opa! Então, o primeiro ciclo de reprodução assexuada no fígado, o segundo ciclo de reprodução assexuada onde? Nas hemácias. Então, quer dizer o quê? Que o plasmódio se reproduz aqui dentro de cada hemácia, arrebenta a hemácia, certo? Arrebenta a hemácia e libera formas infectantes, entendeu? Quando ele arrebenta a hemácia, o que que eu sinto? Febre. Quando normalmente isso aqui vai acontecer? À noite, com horário marcado, 8h30, 9 horas da noite, a cada 3 dias. Entendeu? Então, o que acontece? Segunda-feira eu tive febre. Depois, segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta. Quinta eu tenho febre de novo. No mesmo horário. Uma febre alta, que dura 1 hora, 40 minutos. Entendeu? Febre que se você toma, por exemplo, 10 gotas de Novalgina, não resolve nada, 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 nada. Você precisa tomar o quê? 80, 90 para parar de tremer. Entende? Então, quer dizer, muito sério. E isso aqui vai acontecer toda vez, a febre vai acontecer toda vez que a hemácia é arrebentada e os plasmódios saem da hemácia. Os plasmódios vão para a corrente sanguínea superficial, onde eles podem ser sugados quando a fêmea te pica novamente. Entendeu? Por isso a importância enorme, absurda de quê, queridos? Vamos lá. Do quê? De você ser diagnosticado e tratado. Se você não é diagnosticado e tratado, você vai realimentar o ciclo, ou seja, você pode permitir que fêmeas de anófilis que não estejam contaminadas se contaminem ao te picar. Entendeu? Então, quer dizer, muito importante isso. Então, eu tenho que evitar o contato com o vetor. Mas, além disso, eu preciso o quê? Diagnosticar e tratar o paciente. A cloroquina e a primaquina agem aqui, ó, aqui e aqui. Tá? Então, essas formas, né, que saem da hemácia, são chamadas gametócitos. Os gametócitos vão ser ingeridos pelo mosquito, e no mosquito, olha que legal, os gametócitos vão se fundir, olha o nome, gametócitos, eles vão se fundir, originar o quê? Né? Uma célula diploide, e essa célula diploide vai sofrer depois meiose, permitindo o quê, gente? Portanto, variabilidade, né? Então, aqui você teve a reprodução sexuada com variabilidade, né? Isso tudo aqui vai ser no tubo digestivo do mosquito. E quando o mosquito, de novo, picar alguém, ele vai transmitir o quê? Essas formas resultantes da reprodução sexuada. Opa! Então, vamos organizar a cabeça? Né? Quem é o mosquito nesse ciclo? O hospedeiro definitivo, o mosquito. Tudo bem? Certo? Quem é o reservatório natural? Os animais silvestres. Quem é o hospedeiro? Hospedeiro intermediário, o homem. Tá claro, gente? Vamos lá.
De novo, então, né? Então, o que você está percebendo aqui? Vamos lá, né? Primeira coisa, né? Aqui, ó. Né? Mosquito suga o sangue, tá? Então, suga o sangue. Então, o que acontece? Os protozoários vão para onde? Para o fígado. Então, isto aqui, ó, tá? É o ciclo de reprodução assexuada no fígado, aumentando pra caramba o número de parasitas. Depois, degradando células hepáticas, tá certo? Então você tem uma consequência grave aí. Depois, vamos liberar, né, parasitas para invadir o quê? Hemácias. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Invadindo hemácias. Em média, a cada 3 dias, arrebentam-se as hemácias, febre, certo? Reinfestação de hemácias, e uma parte deles vão para a circulação periférica, onde eles podem ser sugados pelo mosquitinho, à noite, sempre à noite. Então, pensa assim, fui picado pelo mosquito durante o dia. É malária? De jeito nenhum. Tá bom? Não é malária. Tá? Então, a fêmea do anófeles vai te picar só à noite, tá? Tudo bem? E aí, na fêmea, o que vai acontecer? Na fêmea, vamos lá, o ciclo reprodutivo sexuado. Então, os gametócitos vão se fundir, como se fosse uma fecundação, forma uma célula que é o quê? Diploide, depois ela sofre meiose e ela vai formar o quê? Várias celulinhas haploides. Essas celulinhas vão ser injetadas de novo numa próxima picada. Tudo bem, queridos? Ficou claro a ideia ou não? Tudo bem? Ótimo. Muito bem. Olha aí, malária, né? Problema sério, né? Você vê? Então, quer dizer, são áreas, né, de vulnerabilidade, né, de malária. Faz as contas, veja quantas pessoas estão em situação vulnerável para a malária. Tá certo? É muita gente. Uma das discussões sérias, complicadas de mudanças climáticas é isso. Porque, na verdade, o que acontece com essa distribuição, né, do parasita? Numa mudança climática, num aumento do efeito estufa, num aquecimento global, você pode ter um aumento, né, dessa distribuição por conta da tropicalização do planeta. Entendeu? Então, quer dizer, uma das consequências seríssimas, entendeu? Porque a malária não é brincadeira, não. Ela pode realmente te matar. Tudo bem, queridos? Tá? Então, importante demais. Agora, nunca esqueçam, como é que eu contraio malária? Vamos lá. Qual é a condição necessária para que a gente contraia a malária? Vamos lá. Qual é? Necessariamente, o que eu preciso? Eu preciso invadir o ambiente natural. Tá claro? Muito bem. Casos de malária no Amazonas. Tá aí, ó. Desde janeiro de 2017, né? Até junho de 2018. Então, você percebe o quê? Uma pequena flutuação por conta de uma temperatura um pouco maior, ambiente úmido, entendeu? Só, vai dar uma olhada, né? Quando você tem menos casos, 4.000 casos, tá? Então, negligenciada pelo governo, né? Muito importante. E aqui, como eu te falei, olha lá, queridos, primeiro dia, né? O que acontece? Aqui já mostra o rompimento da hemácia, tá certo? Rompeu a hemácia, liberou o quê? Os plasmódios, febre de 40 graus pelo menos, tá? Certo? Aí o que acontece? Uma parte desses protozoários infectam novas células, outra parte vai para onde? Novas células de sangue, né? Outra parte vai para onde? Para a circulação periférica, né? Para fechar o ciclo. Aí eu tenho o quê? Depois, 3 dias, né? Até o rompimento de novas hemácias com a febre. Tá claro? Aqui, ó, o que você tem? Febre quartã, febre terçã, tá? Então, fácil, né? Não é nada complicado. Tudo bem? Professor, Opa.
também são encontrados nas fezes? Não, fezes Não, não. só no sangue, Só sangue. no fígado. Isso. Ah, tá bom. Obrigada. E para encerrar, o toxoplasma, né? Então, o toxoplasma, ele é um esporozoário também, né? Ele vai ser encontrado basicamente em gatos, tá? Gatos, né? O... Ele vai estar nos tecidos dos gatos, mas pode ser encontrado nas fezes, né? Na forma de cistos. Então, o que que acontece? O gatinho faz o cocô, né? Você vai ter cistos ali na região perianal, ao redor do ânus, tá certo? Ele se lambe, aí todo mundo fala, o gatinho é limpo, o gatinho é limpo, ele se lambe o tempo inteiro, tal. E nessa, o que que ele faz? Ele espalha cisto por todo o pelo dele, por todo o corpo dele, tá certo? Muito bem. E aí, o que que acontece? Não só nas fezes, que podem contaminar o quê? Diversos tipos de animais, né? Animais que são sinântropos, né? Vivem junto com o homem, como ratos, aves, né? Ou que estão por aí fora das casas, né? Como mesmo animais domesticados, né? No caso de áreas rurais e tudo mais, certo? E podem também, lógico, evidentemente, o quê? Os cistos podem contaminar água e alimentos. Ao contaminar água e alimentos ou animais que possam ser comidos, o que que acontece? Vamos lá. Ele, no caso do homem, né, sexo masculino na espécie humana, ele vai se alojar em tecidos, né? Isso pode causar dores, incômodos, né? E no caso da mulher, ele pode simplesmente, né, ser transmitido verticalmente para o feto, causando o quê? Problemas neurológicos e cegueira, tá? Então, isso é muito sério no caso da mulher. Toxoplasmose. Tá claro, queridos? Tudo bem? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Por favor, queridos, vocês têm à disposição aí todos os exercícios das aulas, tá claro? Das aulas 3, 4, 5 e 6, façam tudo. Os exercícios disponíveis aí no caderno de exercícios também, façam. É um tema importante, beleza? Então, vocês precisam realmente treinar. E fiquem à vontade, podem me mandar dúvidas pelo WhatsApp a qualquer dia, a qualquer horário, não tem problema, eu retorno para vocês, tá bom? É um tema importante e precisa ser treinado. Tudo bem, queridos? Ô, professor, Pois não, David. veio uma dúvida. Se por acaso eu fizer um transplante de um órgão infectado, a pessoa que recebeu esse transplante, ela pode se tornar infectada também? Ela estará infectada, com certeza. Ah, Por tá, isso beleza. que num transplante de fígado, por exemplo, existem muitos testes, né? Além dos genéticos, de compatibilidade. Tá Ok, bom? valeu, professor. Mais alguma dúvida, queridos? Tudo bem? Tudo, prof. Muito obrigada pela aula. Então, um grande beijo, bom estudo para vocês, se cuidem, tá bom? Isoladinhos em casa, beleza? Beleza, tchau, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, até. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.